E quais dicas, né? Quais sinais são esses? O primeiro deles é o ganho de peso, tá? Mas aqui eu não estou falando sobre o ganho de 2, 3 quilinhos em 6 meses, não. Eu estou falando sobre um ganho de peso que é muito grande, muito rápido, muito acelerado. Por exemplo, de um mês para o outro a pessoa começa a ganhar 10, 15, 20 quilos, tá? Então isso é um sinal de que pode estar acontecendo uma nefrite, inclusive uma nefrite muito grave, tá? Então ganho de peso muito exagerado em um curto período de tempo, esse pode ser um dos sintomas aí da nefrite lúpica, tá certo? E junto com esse ganho de peso, geralmente aparece muito inchaço, tá? Então o inchaço começa nas pernas, aí lá nos pés, aí ele vai subindo, chega até os joelhos, chega até as coxas, depois começa a inchar o abdômen, os braços e incha também muito o rosto dessa pessoa, tá certo? Então a pessoa fica com aquele rosto arredondado, com muito inchaço nas pálpebras, como se fosse aquele rosto de uma alergia mesmo, tá certo? Então, nesses casos de nefrite lúpica mais grave, quando a pessoa começa a ganhar peso muito rapidamente, esse ganho de peso é justamente pelo inchaço, pela retenção de líquido. Lembra que eu falei que uma das funções do rim é regular o quanto de líquido tem no nosso corpo? Quando o rim para de funcionar, a gente de repente começa a acumular muito líquido de forma muito rápida, né, muito violenta no nosso organismo e por isso que a pessoa ganha peso e começa a inchar de uma forma geral, tá? Não é aquele inchaço pequenininho no tornozelo, no pé, não. É um inchaço que literalmente parece que a pessoa está inchando de água, tá? Então esse é um sintoma que pode acontecer, tá bom? Outro sintoma que pode acontecer e esse já pode acontecer em estágios mais iniciais e em nefrites que não são tão graves assim, que é justamente a espuma na urina, tá? Então a espuma na urina é um sinal de alarme. Várias vezes eu recebo, né, na caixinha do Instagram, pessoas com lúpus falando: "Ah, doutor, minha urina tá com espuma, o que que eu devo fazer?" Então, espuma na urina sempre é um sinal de alarme para quem tem lúpus, tá? Por quê? Porque ele pode significar justamente que o seu rim está inflamado, tá? Então, como que é essa espuma? É aquela espuminha normal? Não, da mesma forma como o inchaço é algo muito rápido, muito agressivo, muito grave que vai acontecendo, aqui também não é qualquer espuminha. Então, quando a pessoa está com uma nefrite lúpica, está perdendo muita proteína na urina, quando ela vai ao banheiro, fica literalmente aquela espuma que sobe no vaso sanitário, aquela espuma bem branca, bem densa, e que fica lá por minutos. Então, depois que a pessoa vai no banheiro, mesmo sendo mulher, né, que geralmente usa o vaso sentado aí, geralmente não, usa o vaso sentado, né, aquela espuma ela sobe no vaso sanitário e ela fica ali 5, 10, 15 minutos intacta, né? Fica aquela espuma bem branca, bem grandona ali, tá certo? Então essa é a espuma que pode acontecer na urina quando a pessoa tem uma nefrite lúpica, tá? E por que que isso acontece, né? Por que que a urina de uma pessoa que tem nefrite, que está com uma nefrite, faz bastante espuma? Então lembra que eu falei que a nefrite faz como se fosse furos nas mangueiras, né? E por esses furos começam a passar proteínas, e essa proteína começa a sair em grandes quantidades na urina. E o que que acontece quando você pega um líquido, né, com bastante água, que a nossa urina é majoritariamente composta por água, então a gente pega um líquido com bastante água, com proteína lá dentro e começa a chacoalhar. Então, quando você vai no banheiro, você está agitando, né, a sua urina. Naturalmente começa a aparecer um monte de espuma. Então, todo líquido que tem muita proteína dentro, se você pegar e começar a chacoalhar isso, vai fazer bastante espuma. Quer um exemplo que vai ficar muito claro? Imagine quando você faz lá um ovo frito, alguma coisa, e naquele potinho, naquela xícara que você usou para quebrar o ovo, sempre fica um pouquinho de clara de ovo ali, né? E aí quando você vai na pia da torneira, você abre, né, aquela torneira em cima, não faz aquele monte de espuma naquele potinho que você quebrou o ovo dentro? Pois é, justamente porque você está misturando água com proteína e está chacoalhando aquilo com o jato da torneira. Forma um monte de espuma, tá certo? Um outro exemplo, né? O pessoal que é da academia, da maromba aí, dos exercícios físicos, primeiro parabéns, mas quando você vai pegar aquele seu pote de whey, de suplemento e vai lavar depois, então você põe um pouquinho de água dentro e chacoalha para lavar, não forma um monte de espuma ali, é o mesmo mecanismo. Então, quando a gente começa a perder um monte de proteína pela urina, quando você vai no banheiro, você chacoalha essa urina cheia de proteína e por isso que forma um monte de espuma no vaso sanitário, tá? Então, espuma na urina em pessoas que têm lúpus é sinal de alarme, tá certo?